sociedade e as suas organizações. Os componentes do grupo são Adrian Henrique, Alicia, Eric, Kailane, Nathalie e Thalita. Meu tópico é como surgiu a organização em sociedade. Aqui são alguns tópicos que eu vou desenvolver ao longo de que eu falo com vocês. O que é? Acredita-se que a organização em sociedade é algo que faça parte de todas as espécies, mas diretamente dos animais e seres humanos. Só que pelo ser humano é algo visto como algo mais complexo e diferente. Agora, como surgiu? Acredita que ele surgiu diante a pré-história, que no caso eles meio que entraram em debate, precisamos se juntar para poder sobreviver. Aí tornou-se um tipo de sociedade de organização. Ponto. Como assim uma sociedade de organização? Isso se baseia em hierarquia e poder. E como que surgiu naquela época? Naquela época tinha o cultismo, tinha como você cultivar, caçar, e essas funções eram distribuídas e ditadas por alguém, já tendo uma hierarquia e poder. Quem listava geralmente essas ordens e quem fazia isso eram os homens, ou seja, os homens decidiam: vocês vão ser responsáveis por caçar e vocês vão ser responsáveis por você cultivar. E dada a reprodução e vários outros fatores, o homem caçava, enquanto as mulheres ficavam responsáveis por cultivar alimentos e cuidar dos filhos. Aí chegando no fator de evolução como? Chegando à agricultura. Pequenas cidades se tornando grandes cidades. E chegando até mesmo à divisão de Estado, foi quando chegamos ao ápice de organização em sociedade. Temos categorias e divisões sociais aplicadas no nosso cotidiano. E chegando no quesito de atualidade. Como que é visto isso hoje em dia? Para podermos termos organização e sociedade em nossas vidas é algo totalmente essencial. Por conta que se não temos isso, não tem como trabalhar nem sozinho, porque você não vai ter um cronograma e planejamento para poder você realizar a tarefa, e nem mesmo também em conjunto com alguém. Porque se você ter um pensamento de que precisa realizar aquele trabalho com mais uma pessoa, você não vai saber trabalhar nem com a pessoa e nem sozinho. E algo interessante de se falar é que como a gente consegue aplicar isso na nossa profissão. No meu caso, que é a fisioterapia, por exemplo, como que eu vou trabalhar com um paciente que é específico em tal técnica e que eu não sou, e conciliar ele com a minha técnica que eu sou específico? Sem ter esse trabalho em equipe, essa organização em sociedade, não há possibilidade de um trabalho bem feito e nem sequer sobreviver nesse mundo de hoje em dia. Obrigado. Para entender a relação entre uma sociedade e uma organização, é necessário conhecer o conceito de sistema. O sistema engloba os vários elementos que interagem uns com os outros. Por exemplo, em um sistema social de uma cidade, pode haver estruturas como uma escola, hospitais, para que esses alunos possam ser atendidos. Pode haver também um clube de recreação para que esses alunos possam se divertir. E também templos nos quais se frequentam. Então, qualquer conjunto organizado que tenha uma função e que se relacione com outro conjunto forma um sistema. Em sociedades no qual sua religião ou sua filosofia de vida tem algumas restrições em certos comportamentos, cabe à organização observar o seu enquadramento de suas atividades a essa realidade, que é o caso de tolerado, no qual o funcionário realize alguma atividade específica ou dê uma pausa no seu horário de trabalho para realizar alguma prática religiosa, que seja de grande importância para ele. O que é a sociedade das organizações? A sociedade organizacional é a sociedade da burocracia, que, nascida na produção e no Estado, expande-se para todas as esferas da sociedade. A burocracia contemporânea implica na formação de sociedade concreta que expande-se para a política econômica.
Agora vamos falar um pouco sobre o papel das organizações na sociedade. A organização é essencial para a administração das tarefas, um melhor gerenciamento do tempo, além de ser importante para executar e manter um bom desempenho. Por isso, qualquer negócio, independente de ser individual ou em equipe, só alcançará o sucesso. Assim como suas atividades só serão exploradas e desenvolvidas. Caso os indivíduos saibam como otimizar as suas obrigações para atingir suas metas estabelecidas. Agora eu vou falar um pouco sobre como a organização muda a sociedade. Para responder essa pergunta, basta a gente olhar para as grandes empresas que trabalham com tecnologia. Elas não vendem só produtos, elas vendem estilo, tendência e até hábitos de viver. Há um tempo atrás, quando as pessoas não tinham celular, elas iam para enfrentar filas, para atendimento ao banco, até para um mercado, hospital, era tudo mais fácil. E podíamos ver pessoas na rua lendo revistas, lendo livros, até jogando palavra cruzada. Hoje em dia é um pouco difícil ver isso porque as pessoas, antes de sair de casa, elas consultam os seus celulares para ver se aquele ambiente está propício para ela ir. Exemplo do banco. Antigamente, para você fazer uma transferência no banco, você tinha que ir no banco físico para fazer a transferência. Para você resolver esses problemas difíceis também, ver extrato, ver a conta bancária, quanto você tem, você tinha que ir no banco físico. Hoje em dia, você precisa ter só o banco baixado no celular e você vê sua conta bancária, você faz extrato, você faz até a transferência via Pix, que é muito mais fácil. E um detalhe da transferência é que antigamente, quando fazia a transferência, tinha vários dias úteis para cair na conta da pessoa. Hoje o Pix, se eu fizer hoje, vai cair agora mesmo no banco da pessoa. Então, sobre as organizações da tecnologia, as empresas são obrigadas a ter novas formas de estudo para que as pessoas tenham uma comunicação e uma informação mais rápida. Eu vou dar um exemplo que é novamente do smartphone, que é o aplicativo WhatsApp. Antigamente, para as pessoas terem uma comunicação, elas escreviam cartas, enviavam para o correio e sabe lá que dia essa carta iria chegar à pessoa ou se ia chegar, para ela ter aquela comunicação, se a pessoa estava bem ou não estava. Hoje em dia é muito mais fácil. No WhatsApp, se eu mandar uma pessoa, eu aqui da Bahia, para uma pessoa de São Paulo, ela vai receber a mensagem naquele momento e vai responder a hora que ela quiser. E a comunicação e a informação chega muito mais rápido. Não só o WhatsApp, como o Instagram também, que tem bastante informações. E jornais também. Antigamente só assistia jornal pela televisão. Hoje em dia tem jornal, G1, pelo celular, que pode desenvolver e a pessoa pode saber daquela informação. O tópico é: quais são as formas de organizações? Social, familiar, econômica, política, cultural, religiosa, educacional e militar. Vou começar falando da social. A social é influenciada por comportamentos e pelo relacionamento entre pessoas individualmente ou em grupo. Já o familiar diz respeito a princípios, valores, ambiente e tudo que influenciam no desenvolvimento do indivíduo. Já o econômico participa da distribuição e consumo de todos os bens, serviços e princípios de um indivíduo ou da sociedade. O político diz respeito a qualquer tipo de organização governamental ou política ou partido político. Cultural, religioso, educacional e militar. O cultural organizacional é o reflexo da ética e da moral que a empresa rege sobre as pessoas e como ela deve seguir. O religioso é dividido é constituído na prática próprias e peculiares das pessoas sobre quais religiões ou sobre quais hábitos elas seguem. Já o educacional no Brasil é constituído entre ensino médio, ensino superior, ensino infantil e ensino fundamental. O militar é constituído em todos os membros de serviço militar, sai como exército, polícia militar,
Aeronáutica e Marinha, e todos os órgãos militares. Para finalizar a nossa apresentação, só queria dar uma contextualizada no tópico organização e sociedade. Para isso fluir com fluidez, hoje em dia, até mesmo se referindo no mercado de trabalho, o nosso, que é a área da saúde, tem que ter um trabalho em grupo, coletivo, até porque a própria frase diz, né, que é organização e sociedade. Então tem essa necessidade, ou seja, para poder eu, como fisioterapeuta hospitalar, trabalhar em um hospital e ter melhor desempenho com o paciente, independente da causa, tem que ter um trabalho coletivo, mesmo que não seja de outro profissional, mas também seja de eu com outro profissional da minha própria área, mas geralmente sempre vai ter um trabalho com outros profissionais de outras áreas. Então, para poder funcionar, como eu disse, tem que ter esse trabalho coletivo e funcionar de maneira fluida, para que no caso tenha sempre a melhor resposta para o melhor atendimento. Então, é isso de maneira resumida sobre a organização e sociedade se aplicando ao mercado de trabalho da área da saúde. Obrigado por assistir.